fora de nível nenhum. E é um understatement. Com Hugo van der Ding. Tinha uma passagem de nível. Sem guarda. Avançamos mais um dia. Oh, Tiago, outra vez isto. Deixa-me pôr esta música. Isto está um bocadinho em épico. Vai ser épico, é Faram, verdade. faram, faram. Sarapatel. 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 Bem bom, Ai, adoro. bem bom. Sarapatel. Ai, Ah, não. comia agora um sarapatelzinho. Mamãe. Eu não sei se eu não comi já ao pequeno almoço. Neste dia estamos em 1880 e morria no Bié, isto fica em Angola, aos 55 anos. Isso é muita juventude. Nem Muita na idade juventude. da Ana Marca, ainda estava longe dessa Ainda marca. podia ter mais de 12 anos. Pois é. Nos cálculos da Ana Markel. Falamos do... É difícil... O que nome é que lhe vou chamar? Vou chamar-lhe... Vou-lhe chamar o Terror das Beiras. João Brandão. O Terror das Beiras. Porque é polémico. Podia-lhe chamar Salteador, podia-lhe não chamar Salteador. Já vamos ver. Terror eu gosto. Terror Sim. das Beiras, assim é chamado. Piratinha. Não sei como é que se... Terror. O João nasceu... Ai, erradíssimo. Foi errado em toda a linha. Em toda a linha Não, mesmo. não, foi ótimo. Eu gostei, eu gostei. João nasceu em 1825 em Midões, concelho de Tábua, na Beira Alta. Fugiu bem. Não, é uma história mesmo incrível deste homem. Ele era filho de um ferreiro, um serralheiro, e aqui era também o pai, para além disso tudo, um ferrenho liberal. Ou seja, ele saía à noite... Ferreiro e ferranho. Exatamente. Saía à noite, no sábado, para beber um copo. Se voltasse com um homem, com uma mulher, Na para ele boa. era diferente, Tudo, super na boa. E liberal. depois, em casa tinha um espeto de pau. Porque era exatamente, Ei, era essa estava ferreiro. debaixo da minha língua. Oh, claro. Pronto. Era para quando não trazia ninguém. E então... Estou só a tirar um brinco. Entretanto, não, estou a brincar. Isto não é isso o liberalismo, não é ser liberal e nem sequer tem a ver com o liberalismo que nós hoje falamos, o ser liberal. Era outra coisa. Já temos aqui contado muitas vezes, Portugal e o resto da Europa, havia monarquias absolutas, em que o rei é o centro de todo o poder. Até nem quer dizer que o rei exercesse toda a forma do poder, delegava isso noutras pessoas, mas o poder, isto é uma própria noção filosófica, o poder vem do rei. O rei é a fonte do poder e dos três poderes em que geralmente dos estados de vida, né? O judiciário, tudo está concentrado na pessoa do rei. E isto acaba, nós sabemos, em França com a Revolução Francesa, e começa a haver estas ideias liberais que era o rei existe, lá está o rei, tudo muito bem, mas passa a ser aquilo que nós hoje chamaríamos as monarquias constitucionais. O rei tem que jurar a uma Constituição, ou uma carta, também se pode chamar assim, e é essa carta que é Que rege. que rege, Claro. exatamente. Ainda que exista rei, pode ser uma monarquia à vontade, como nós hoje temos monarquias assim, né? E depois há um parlamento, ou umas cortes, que votam as leis e o rei depois lá dá o seu assento final. E dão vida àquele documento, não é? Exatamente, Mantém-no sim, atualizado. São os e- responsáveis. Claro. É quase um bocadinho a figura do Presidente Sim. da República, mas é um rei. E então, claro, com os seus poderes muito cortados, não é? E portanto, estas ideias todas da Revolução Francesa vão se espalhar por toda a Europa e também hão de chegar a Portugal. Só que chegam a Portugal de uma maneira muito particular, porque uns anos antes a família real, já sabemos, o Napoleão, as tropas de Napoleão tentam invadir Portugal, a família real muda-se para o Rio de Janeiro, com o rei absoluto, o Dom João VI, não é? E então, quando a família real está fora, a história das invasões francesas resolve-se, os ingleses que tinham vindo para Portugal proteger Portugal dos franceses continuam por cá, mas começa a borbulhar estas ideias liberais. E a verdade é que se faz por cá uma revolução, com a família real in absentia, faz-se cá uma revolução e obriga-se o rei Dom João VI a jurar a chamada Carta à Constituição, a transformar Portugal numa monarquia sem ser de facto absoluta. E o rei vem, não era absoluta, nada é absoluto na vida. E ele também tinha deixado de ser um rei absoluto. Isto mete aqui muitas coisas ao barulho. A verdade é que a família real muda-se para Portugal de volta, não é? Vamos lá pôr mão naquilo. E tinham ficado no Brasil, porque eles eram também, claro, reis do Brasil. E tinha ficado lá o seu filho mais velho e herdeiro do trono também português, Dom Pedro, e ele vem com o resto da família para cá. E estava tudo muito bem, até que o Dom Pedro, lá no Brasil, declara a independência do Brasil e o Brasil transforma-se num império e ele, o seu primeiro imperador. E, portanto, seria o herdeiro da coroa de Portugal e do império agora do Brasil. Morre o Dom João VI
E há aqui um problema, não é? Então e agora faz-se o quê? Vai ficar o rei das duas coisas, não é? Quando o Brasil tinha tido a sua independência, não queria agora ficar com o mesmo rei, que era basicamente ficar na mesma situação. Claro. E então arranja-se aqui uma situação muito simples. Quer dizer, achou-se na época. O rei Dom Pedro tinha tinha vários filhos, mas os mais velhos, a mais velha, Maria, seria a herdeira da coroa de Portugal e o mais novo, Pedro também, seria o futuro imperador do Brasil. E para selar aqui esta história, porque vem, claro, ao o irmão do Dom Pedro mais novo, chamava-se Miguel. Diz assim: não, a partir do momento em que ele é imperador do Brasil, deixa de ser português, o herdeiro à coroa sou eu. E para apaziguar aquilo, o Dom Pedro propõe que o irmão case com a filha dele e, portanto, juntava-se estas dois ramos da família e ninguém se chateava. E assim foi, casaram, a tio e sobrinha. Só que assim que o Dom Pedro virou as costas, o Dom Miguel disse assim: era o que faltava, quem é o rei sou eu. Isto tudo vai dar uma guerra civil gravíssima, que nós sabemos tudo, as chamadas lutas liberais, que mais do que uma guerra entre dois irmãos, é verdadeiramente uma guerra entre dois regimes. O regime liberal, representado pelo Pedro, e o regime absolutista pelo Miguel, que queria acabar com essa palhaçada de liberalismo e voltar a instalar a sua família como uma monarquia absoluta. Há uma guerra civil e é no meio desta guerra civil que vai crescer o nosso João Brandão. A sua infância foi passada na guerra. A guerra não é uma coisa, eu acho que nós às vezes lemos, é aquilo que eu digo às vezes, lemos na história, as guerras liberais, é uma página. Como estamos a viver guerras sempre, fazemos isto é a Ucrânia, estão a ver? Isto é igual. Uma tensão constante. Claro, e uma guerra civil com esta coisa que é irmãos contra irmãos, pais contra filhos. Enfim. Famílias divididas, certamente. Famílias divididas, claro. sim. E muita destruição. O país, e depois uma guerra de guerrilha também. O país andava todo a monta, incendiava-se coisa, entrava-se num sítio, matava-se gente, matava-se uma aldeia. Enfim, uma coisa mesmo terrível essa guerra. A guerra acaba, é verdade. O Dom Miguel ainda é absolutista durante um tempo, ainda consegue, está a vencer, e depois nós, como já falámos a propósito de outras coisas, a guerra acaba, o Dom Pedro vence. Só que isto também vem nos livros de história assim: a guerra acaba, o Dom Pedro vence, mas isto não é bem assim que se passou, porque há muita resistência miguelista e a guerra vai durar décadas, já não como guerra oficialmente, mas como guerrilha. E há muitas zonas, sobretudo o norte de Portugal, a Beira, tudo isso, onde tem uma resistência miguelista muito forte, onde vai existir uma guerra civil de guerrilha, já não oficialmente. E então, homens como o João Brandão eram fervorosos liberais e passaram os anos seguintes da sua vida a lutar, e mataram-se muitas pessoas, mataram muita gente, estes bandos que se formavam, não é? Milícias verdadeiras, apoiadas pelo governo de Lisboa, que via nestes tipos shady, porque eram assaltantes, não eram assaltantes, eram assassinos, não eram assassinos. Tinham uma índole que já... Sim, claro. E havia também sempre mitos populares à sua volta para dizer, eles são um bando de assaltantes, porque não quer dizer que num grupo que eram 100 homens desfiados por João Brandão, os não aproveitassem para roubar ao mesmo tempo. Pois. Distração, não é? Quase sim, também. Não vi. Isto é uma tiara. Isto é para quê mesmo? Isto é para quê mesmo? Mas morreu muita gente mesmo. Claro, isto acaba, de facto, e o governo de Lisboa dizia isto, o governo central, não é? Dizia assim: isto é ótimo, isto é ótimo, isto é ótimo assim. Até que finalmente estas guerrilhas acabam, o regime liberal torna-se estável, fica tudo muito bem, acabam estas escaramuças. Há outros homens também conhecidos como salteadores, José do Telhado, do lado liberal, o Remexido, um famoso miguelista aí do outro lado, nas Serras de Algarvias, figuras quase mitificadas, não é? Sim. E com uma herança sempre dupla. São o quê exatamente? O nosso João Brandão, que era um homem muito especial. Ele acaba esta história toda, um homem que tinha vivido a monte e nas guerrilhas e matado não sei quantas pessoas, ele e o seu bando. Casa com uma aristocrata, uma fidalga ali daquela zona, e torna-se um homem absolutamente respeitável. Limpo. Um gentleman, tal e Uau. qual. Um gentleman. Era um homem muito culto, ele escreveu, era um homem muito culto, muito educado, era um verdadeiro gentleman, mais do que se calhar qualquer outro aristocrata que nasceu aristocrata. E vive assim 12 anos, um homem que ajudava muito o povo da sua região, mas ao mesmo tempo não era tinha uma vida completamente social de salão, estão a ver? Sempre muito aprumado, sempre incrível. Senhor do clube, gentleman mesmo. Um homem
que podia ter sido uma figura política muito importante, mas tinha este passado de que se falava. E tinha muita gente que o odiava, quer politicamente, não é? Quer politicamente, quer por vinganças pessoais, um tipo que também responsável pelos miguelistas lá continuaram Tinha a as viver, mãos não é? sujas, claro. E depois diz-se até que muitas invejas de maridos de senhoras que... Eu imagino que eu só de estar a ouvir esta história já me está a apetecer saltar-lhe para cima. Assim, beijá-lo loucamente. Sim. Um homem com esta vida. Eu também. Não estás, Tiago? Um bocadinho, mas mais assim para o final do dia. Vai procurar o retrato João no Brandão. Google. Na boa, fazíamos. A hashtag. Fazíamos. Até Ok. provavelmente todos juntos. Tá como, bem. como daquela vez que fomos a Ponte Lima, lembra? Esta parte é mentira. Não me lembro. Adiante, até que. Gravíssimo. Gravíssimo. Por isso é que se chama Boa Noite Cinderela, não é? E então. Vamos parar com isto, pelo amor Chega. de Deus. E então. Mas a ideia foi do Tiago. Chega, que está percebo cada bem. vez pior. Para. João Brandão, Sim. 12 anos passados, cidadão respeitosíssimo, até que finalmente as vinganças que fervilhavam em relação a ele dão frutos. Ele é envolvido num assassinato de que provavelmente não teve culpa nenhuma. É morto um padre, há um assalto a um padre. O padre acaba por ser morto durante esse assalto e culpam o João Brandão, que até tem testemunhas onde é que estava naquele sítio, naquele dia da morte do padre. Há um julgamento do mais errado possível. Estão a ver o que estou a dizer? O juiz convencido, vamos fazer a folha Claro. ao João Brandão. E nesse julgamento, a defesa do João Brandão é: claro que matei imensa gente, então isto declara uma guerra, eu nunca roubei nada, que é uma coisa muito engraçada em termos éticos. Até há muito pouco tempo, em certas zonas do país, se calhar do mundo, roubar era um crime muito mais grave moralmente do que matar. Porque matar, nós temos um ditado popular: vergonha é roubar. Não existe um ditado popular: vergonha é matar, não é? Verdade. Mas isto é mesmo verdade. No código ético e moral de muitas pessoas do século XIX, matar é uma circunstância. Porque havia muita... É uma colisão de conceitos complexa, não é? Tem matavas muitas... para defender a tua honra, ou, não é? Havia várias Tinhas uma linha motivações, editorial, ou numa tinhas guerra, uma sequência. numa guerra, Sim. exato. Uma zanga que corre mal, roubar era um ato gravíssimo moralmente. E a defesa do João Brandão era assim: eu matei muita gente, sim, matei muita gente, nunca roubei na minha vida. E portanto era a desculpa isso não faz sentido, porque se esse homem foi morto num assalto, jamais podia ter sido eu. Nunca. O orgulho com que ele dizia: matei imensas pessoas. E então faz aqui um pequeno erro de cálculo, porque lhe começam a interrogá-lo sobre assassinatos e ele descreve um assassinato muito brutal que tinha feito e é mesmo condenado. O João Brandão é mandado para o degredo em Angola e lá vai viver. E agora, o que é que acontece? Do lado dos políticos que o odiavam, do lado de invejas, vai sendo criada uma narrativa histórica, fazendo dele o tal terror das beiras, que era como ele era conhecido, como um assaltante, um assassino sanguinário, um fora da lei, uma figura detestável e horrorosa. Ele escreve no Limoeiro, que é uma prisão em Lisboa antes de ser mandado para Angola, um livro que é a sua própria história da sua vida. Assim, e se lerem o livro, porque tem mesmo graça, são coisas muito, muito interessantes. O livro chama-se assim: Apontamentos da vida de João Brandão por ele, escritos na prisão de Limoeiro, envolvendo a história da beira desde 1834. Os títulos eram sempre Sim, tudo e contado. vale a pena ler Autoexplicativo. só para perceberem o grau de erudição e até de talento artístico deste homem a escrever. É um homem incrível. A verdade, pois lá em Angola ele teve negócios, foi um comerciante de aguardente de cana. Porquê que eu apontei Porquê para que Ana? botaste para mim com a... Não sei. Faz sentido. Para mim faz. E acaba por morrer lá em Angola. É esta herança dupla de foi um assassino, matou pessoas, é verdade. Exagerava as ordens que recebia dos políticos liberais para matar, para perseguir ou para castigar os miguelistas. Assaltou, roubou, fez isto ou não fez. A verdade é que na sua terra natal, na Tábua, ele é um verdadeiro santo, considerado o homem mais importante. A rua João Brandão lá está, a Biblioteca Municipal lá está, chama-se Biblioteca João Brandão. E eu deixo esta reflexão, seja como for, é completamente indiferente. O João Brandão morreu faz hoje 143 anos.